Graças a Deus, continuando a nossa leitura, capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Apareceu, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que ainda estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélito, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que quer isto dizer? E outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, lemos do verso 1 ao verso 13. Geralmente, algumas versões vai dizer a descida do Espírito Santo, né? Essa aqui diz a vinda do Espírito Santo. O cumprimento daquela palavra que lemos no primeiro capítulo, na primeira parte do capítulo 1, quando Jesus disse: Não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E que a promessa, né, antes que a promessa que lhes fiz aconteça, que era isso aqui, né? O Espírito Santo veio sobre os que ali estavam reunidos, né? E foram vistas por eles línguas como de fogo, né? Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, né? Como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso nos faz lembrar o que Jesus falou de acordo com Marcos, melhor dizendo, de acordo com Marcos, capítulo de número 16, quando Jesus deu ali a ordem a eles de irem pregar o Evangelho. Voltemos a Marcos, capítulo 16, verso 14, né? Assim está escrito: Finalmente Jesus apareceu aos 11, né? E que na leitura anterior a gente entende isso porque 11, né? Pois Judas não estava mais ali, Judas, segundo consta, né? Nas palavras do apóstolo Pedro em Atos, né? Ele pulou de um despenhadeiro e morreu, né? Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração,
por não darem crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais, atentemos para o que diz agora verso 17. Estamos lendo Marcos 16, agora verso 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Olha aí. E estes sinais acompanharão ou seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Não é o que aconteceu em Atos 2, né? Quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E causou perplexidade, espanto, admiração nos que ali estavam. Pois era o Pentecostes, né? E era uma das 3 principais festas dos judeus determinadas, né, desde a lei. Era Páscoa, Pentecostes e colheitas, né? Essas 3 festas principais. E os judeus que moravam em outras cidades, e até natural, ou seja, judeus que haviam nascido de judeus, né, nas outras cidades, como eles admirados falam no texto, e dizem: olha, eles não são galileus? E porque nós estamos ouvindo, né, como diz, de gente de Creta, gente do Egito, judeu, filho de judeu, mas que nasceu no Egito, né? E diz assim: por que a gente ouve eles falarem da grandeza de Deus na nossa própria língua? Cumpriu-se aquilo que Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem, né? Marcos 16, quando ele diz: vão por todo o mundo e preguem o evangelho. E também o que Jesus havia dito, que eles não se ausentassem de Jerusalém ainda no capítulo 1 de Atos, enquanto não recebesse a promessa, que é a promessa do revestimento de poder para irem fazer a obra da pregação e serem testemunha da ressurreição de Jesus. O que realmente o negócio daqui para frente, né, depois do capítulo 3, vai surgir em perseguições e veremos mais coisas no decorrer das leituras. Portanto, hoje lemos o início do capítulo 2, a vinda ou a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo daqueles primeiros discípulos de Jesus, logo após ele ter ressuscitado. Ele passou 40 dias, segundo o início desse evangelho, com os discípulos, e após ter sido elevado aos céus, segundo consta, né, daquele dia que Jesus subiu aos céus para essa descida foram 10 dias, e a partir de então, na próxima leitura, verso 14, veremos a fala do apóstolo Pedro em reação ao que alguns diziam, né? Uns ficaram sem entender e perguntaram: o que é isto dizer? Enquanto outros zombavam e diziam: estão bêbados. Na próxima leitura veremos a fala do apóstolo Pedro sobre o assunto. Graças a Deus.